Olá, mais um Na Presença do Osho. Esse vídeo está sendo lançado no canal do YouTube no dia 15 de janeiro de 2024. A gente escolheu essa data porque é a semana do aniversário que o Osho deixou o corpo. E o tema é justamente esse, o Osho deixando o corpo. E eu estava lá presente, por isso que a gente chama essa série Na Presença do Osho. Certo, Daia? Passo a bola para você. Pois é, esse episódio talvez seja o mais importante do ponto de vista histórico, não necessariamente em relação à sua vivência, né, mas certamente eu destacaria como mais importante em termos históricos, né, porque a gente vive muitos dias, mas a gente deixa o corpo um dia só e você estava lá, né? E então você pode ter uma experiência presencial, energética, que é muito valiosa nesse sentido, né? E isso foi em 1990, né? Nós estamos falando de 34 anos esse ano, né? Então, também o Nixargan também já se multiplicou, já se expandiu, então é uma lembrança e também é um outro tipo de pensamento a partir desse momento, etc. E tal. Então, eu gostaria que a gente, o máximo possível que você pudesse lembrar também, né, emocionalmente, não só intelectualmente, né, desse momento. Em janeiro de 1990, o Osho já era sabido que a saúde dele estava frágil. Como é que era? Ele estava participando das meditações? Como é que era isso? Você se lembra já desse momento? Então, o Essa que que vontade de aconteceu? O que que aconteceu é que o Osho deu discursos por décadas. Depois, ele nos últimos, eu não sei aí exatamente se foi no último mês, no último 2 meses, no último 3 meses, ele começou a entrar no pódio. Ele cumprimentava a gente, ele sentava, havia toda uma sequência musical, né? Música, silêncio, e aí ele levantava sem falar nada. Então, a gente, a- eu pelo menos considerava que isso era uma evolução do trabalho dele, não pela fragilidade corporal. Porque ele sempre falava que tudo o que ele queria é um dia ficar em silêncio conosco e a gente saborear esse silêncio. Isso significaria que o trabalho dele foi bem sucedido, no sentido que a gente conseguiu ter um nível de consciência para saborear isso. E realmente era muito prazeroso. Então, ele sempre teve altos e baixos em termos de saúde. Tinha vezes, eu já falei isso em outro vídeo, né, que às vezes ele ficava uma semana sem aparecer, depois ele voltava, e depois de alguns meses acontecia isso de novo. E devido a ter acontecido muitas vezes, eu não encarava, eu não imaginava que o Osho iria deixar o corpo, né? Não fazia parte do meu receio, sabe? Porque, não sei, né? Era como se ele fosse deixar o corpo depois de muitas décadas, depois que o Nisargam tivesse quase iluminado. E aí, aí tem toda aquela história, né? No dia 17, ele entra, só que foi dito que ele estava super fragilizado e ele não iria sentar. Ele avisaram antes que ele ia aparecer, mas que seria diferente do normal. seria diferente do normal, ele iria entrar igualmente, iria sair em seguida, sem sentar. Era a primeira vez que isso iria acontecer. E que aí teve toda uma história, né, que talvez valha a pena falar o que que o médico falou lá antes do Osho ter chegado. Eu acho que é interessante. Depois você eu perguntei para você, vale a pena eu falar determinado aspecto? Você falou, sinta aí, né? Não sei se vale a pena você falar. E eu senti, daí, eu senti que vale a pena falar. Mas aí, quando eu estava lá, como eu estava distante, a gente fica sei lá, eu talvez estivesse a 30 metros dele, eu não consegui perceber tanto a fragilidade dele.
Uhum. que ele estava, mas nós assistimos hoje um vídeo, né? E é um vídeo que eu tenho que não está disponibilizado mais no YouTube. O Último Testamento, o último Namastê, que foi a última vez que o Osho entrou no pódio, dia 17 de janeiro de 1990. E nesse vídeo, Desculpa interromper, mas eu digo que é um material muito valioso porque, aparentemente, oficialmente, é a última vez que nós assistimos ao Osho no corpo. é a última vez. Isso só depois que ele deixou o corpo. E nós temos as imagens, isso está disponível, a imagem dele, né, desencarnado, alguns diriam, né, E- mas aí o corpo do Osho, né? Então Isso. ali é um material incrível, o último É. Namastê. O Último Namastê é um material incrível demais, porque a gente percebe, né, como que ele estava se equilibrando, né, para ficar em pé, né, e a gente via a sensação de temor, né, da Anando, que é a secretária dele, a gente percebia que ela estava preocupadíssima, porque realmente ele mal conseguia ficar em pé. Ele fazia um movimento, ele esperava um tempão, ele foi 20 minutos, desde o momento que ele saiu do carro até o momento que ele entrou no carro de novo para ir embora, foram 20 minutos dele percorrendo o pódio, mas muito, 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 muito lentamente. Até as mãos dele, né, o olhar, né, foi uma coisa que nós percebemos, né, que o olhar estava meio apagado, né? A expressão dele estava apagada, né? Tava, até quando ele ia indo embora, vale a pena falar. Quando ele estava já saindo, brilhou o olho, pá, Tem um sorriso, tem um volta, sorriso. você reconhece o Osho vivo ali, né? É, parece que ele sentiu, consegui, né? Não sei se foi isso, mas assim, missão cumprida, né? Fiz o, porque era muito provável na cabeça de quem sabia como é que ele estava que ele ia cair, né? Muito. E aí, quando ele foi para o carro, ele veio sorrindo, né? Depois que ele saiu do pódio, ele também veio sorrindo, mas sentou com uma dificuldade absurda, né? E ele deu uma olhadinha, sabe? Foi a última olhadinha dele. Ele sai com o carro, né? Ele não estava dirigindo, era um motorista. Ele estava aqui à janela e ele deu uma olhadinha para trás. Parecia que era assim, tipo ele sabia, despedida, né? É Deu uma incrível. olhadinha com um sorriso, né? Isso foi no dia 17. Agora, não sei se eu já falo, você desencadeia alguma pergunta aí sobre a questão do que eu falei, do que o médico dele falou. Eu acho que deve se falar assim, e as pessoas que ouvirem agora vão entender por que o nosso cuidado, né? Mas, de qualquer maneira, então, o médico do Osho, o médico pessoal dele, que o acompanhava, O a, Amrito. o Amrito alerta que ele estava muito frágil, o Osho. E ele acrescenta alguma coisa. O que que ele acrescenta? Então, ele acrescenta que havia um grupo de pessoas que estavam lá no auditório, que há alguns dias, né, estavam fazendo magia negra contra o Osho e que o Osho estava sendo afetado por essa magia negra e a fragilidade dele se devia a isso e que o Osho poderia rebater, se ele quisesse, essa magia negra de tal forma que o efeito voltasse a quem estivesse emitindo, mas o Osho não faria isso, não fez isso, porque ele tem muita reverência pela vida, então ele preferia absorver do que rebater. E aí, aí que foi uma justificativa de ele entrar sem sentar. Eu senti como sendo uma justificativa. Eu Osho não vai sentar para não ficar exposto a essa magia negra. E houve sim, eu até me lembro, uma tentativa de descobrir quem era, sabe, uma mobilização real de algumas pessoas lá para descobrir qual que era o grupo de pessoas e o médico do Osho falou que devia ser, o Osho sentia que era ou um grupo americano ou alemão.
né? E é claro que o Osho tinha muitos e muitos e muitos e mais muitos inimigos que queriam vê-lo, o esqueleto dele, né? Por que que a gente tem esse cuidado de falar isso? Porque isso foi no dia 17, no dia 18, o Osho não veio. Foi dito que ele estava super fraco e que ele não poderia nem entrar, nem não sentar, nem aparecer. Ele iria meditar no quarto dele e que nós iríamos fazer todo o processo sozinho e caprichar na meditação. Houve muito incentivo, eu senti assim, um incentivo para a gente caprichar mais ainda na meditação. E aí no dia 19 nós fomos no Buddha Hall, estávamos lá, chama assim, Osho, Meeting of Osho, como que é? Osho, White Robe, Brotherhood White Robe, A né? Irmandade do Robe Branco, né? A gente vestia um manto branco, robe branco. Dia 19 a gente chegou, esperando, né, o Osho. Aí o médico veio dizendo que o Osho tinha deixado o corpo às 5 horas da tarde. Quer dizer, 2 horas antes, né? E aí, mas só para continuar essa sequência de raciocínio, porque tenho que falar sobre isso, é claro. Nunca mais se falou em magia negra. Aí foi atribuído à questão de que ele realmente, né, existem indícios clínicos de que ele foi envenenado por tal e foi exposto à radiação quando ele foi preso nos Estados Unidos. E que ele atribuiu a morte dele aos cristãos fundamentalistas americanos. Ele quis dizer isso. Por que que nós falamos, vale a pena eu falar da magia negra, sendo que, né, isso foi intencionalmente apagado. E agora eu não estou apagando, eu estou pondo de volta a bola, né? Aconteceu, né? Eu estava lá e eu vi, a gente viu também no vídeo. Então, eu acho interessante, eu vou dizer o meu ponto de vista, porque eu, pelo menos, nunca tomo a fala do Osho, o que vem dele, como algo categórico, sabe? Por exemplo, se é dito que a morte dele foi tal, eu sempre tenho um ponto de interrogação, eu sinto muito, mas eu já vivi muito perto do Osho. Então eu sei que as coisas não são necessariamente factuais, né? E elas são úteis. O Osho fala uma coisa que eu acho que ele aplica. A verdade é aquilo que funciona. Isto é, se funciona uma mensagem, desencadeia uma transformação nas pessoas, um entendimento mais amplo, um direcionamento que é interessante, ele fala, não importa, às vezes a verdade não funciona tanto. Então, por que que eu acho isso importante? Porque de repente, eu não pego nada como categórico. E para mim é muito libertador não pegar nada como categórico. Eu sinto, para mim é libertador. Então, não sei. Eu prefiro ficar no não sei do que acreditar. Não, o Osho morreu pelo que eles falaram, foi isso, 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 foi dito. É verdade. Aí você vai brigar, vai defender. Sei lá, meu. Sei lá. E outra, meu, se foi dada uma versão e depois foi colocada outra versão, fica muito mais fácil admitir que pode não ser nenhuma das duas versões. Eu mesmo tenho hipóteses de outras versões, mas eu não vou dizer as minhas hipóteses, porque essas são minhas. Mas assim, é muito interessante, eu acho, e esse foi o motivo, eu vou reforçar, da gente não encarar verdades absolutas, crenças. Não preciso disso, poxa. Acreditar que ele morreu por causa. Não sei. E não sei por que disseram também que foi magia. Se teve magia negra, não sei. É uns truques aí que de repente tem alguns efeitos, sei lá. Mas é isso, assim, sobre esse tópico. Shakespeare já dizia, assim é se lhe parece, nessa frase do Shakespeare. Assim é se lhe parece. Se É, parece, foi é, 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 assim são as verdades, digamos assim, né? é. Mas
conta então, quando ele chegou, quando foi o anúncio da morte, onde você estava, o que sentiu? Foi um susto. Foi um susto, nossa, foi um susto, uma surpresa. Eu estava mais longe, né? O Buda Hall é grande, né? Eu estava mais afastado, eu estava do meio para trás. E para mim, acho que a expressão foi choque. Não houve nenhum chilique, foi dado um estímulo para que a gente celebrasse esse momento. Eu posso dizer que eu não celebrei esse momento, eu não entrei nessa de celebrar esse momento. Algumas pessoas manifestavam, sabe, havia música, havia todo um convite para que a gente tomasse isso como uma coisa, sei lá, festiva, não entrasse para a trilha da tristeza, né, do pesar. Eu não consegui ficar na parte da celebração. Eu fiquei chocado, né? E assim, mas não houve chilique. Ninguém entrou em prantos, porque acho que quem está ouvindo e não sabe nosso sentimento em relação ao Osho, fala, bom, morreu, né? Beleza, tudo bem. Morreu o cara, morreu, né? Mas não, para a gente era muito forte. Ali, é assim, o Osho não é nem morrer, né? É deixar o corpo, que ele falou, não fala em deixar o corpo. Isso aí é uma coisa, marca aí, a gente tem que falar sobre isso, deixar o corpo. Por que isso? Uhum. Mas quando o Osho deixou, quando a gente soube, aí eu falei, será, meu? Não é possível, cara. Aí, ó, existe toda um prazer imenso de estar com ele, né? Um prazer imenso de vê-lo, né? Existe uma celebração, é um amor assim que não tem paralelo no mundo normal, né? Então, você saber que você não vai mais ver ele, A coisa do ponto final em qualquer situação da nossa vida, eu acho que também nos leva para esse lugar, né? Tipo, ponto final é algo, em qualquer coisa, em relacionamento, em parceria de trabalho. Eu, há pouco tempo, fiz eutanásia com meu cachorro. Ponto final é alguma coisa que, mesmo que a gente celebre, é um ponto final, né? é, Então, e o vídeo que nós vamos falar sobre, você falou nós falamos do último Namastê, tem um outro vídeo que esse está no YouTube, que eu já vi também 500 vezes, e 500 vezes eu acho extraordinário, é o I Live My Dream, a né? gente vai deixar no link na descrição. Exatamente, esse vai estar, o outro é um tesouro guardado, o último Namastê, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Porque Mas eu não posso disponibilizar, porque eu não tenho direitos autorais sobre esse vídeo, né? isso é coisa séria, uma coisa jurídica. Mas por que eu estou falando desse Alívio My Dream? Porque, do mesmo jeito que você se emocionou agora, o médico dele conta que nos últimos segundos do Osho, quando ele fala, é isso, Osho, eu acho que é isso, acabou. Ele começa a chorar e o Osho fala, não é nada disso, você entendeu errado, né? Então é a mesma coisa, quer dizer, a gente se emocionar no ponto final é normal, é natural. Não é que a gente É, não entendeu, mas é isso. Você é, imagina o impacto de saber que ele deixou o corpo. Se o é, médico dele, que está do lado, é médico, é cientista, está acompanhando e fala, eu acho que é isso, porque o pulso do Osho estava falhando, estava diminuindo. Isso é. é. Ó, e eu não tenho nenhum problema de dizer que eu não entendi. Eu não preciso entender, né? Eu sei que seja, que não seja entendimento, né? Que seja uma superficialidade de visão. O fato é que me sensibiliza profundamente, né? Eu me recordar, né, daquele momento,
porque é uma coisa grande, energeticamente falando. Nossa É. Senhora! Eu não experimentei nada tão forte. Uhum. E são 34 anos. Porque foi, foi algo assim muito denso, sabe? É como se tivesse um peso. Pá! Você fica assim. Você nem consegue nem chorar na hora, sabe? Você fala, nossa! Mas eu E, quero continuar nesse dia. E aí? Houve essa informação, esse compartilhamento energeticamente, muita gente junta, né? Não é você em casa e soube da notícia, né? E aí foi avisado de que o corpo seria levado até lá, o corpo do Osho, para ficar 10 minutos no Buda Hall e depois seria cremado, como é a isso, tradição na é, Índia. Me lembra, me conta o que, que aconteceu depois que você é, soube da notícia, o que te assim, passou. aí trouxeram o corpo dele, né? Numa, aquela coisa tipo maca, assim, né? Estava coberto de flores e colocaram, em vez de estar a poltrona estava no meio de dois ar-condicionados, assim, verticais, né? Então colocaram a maca apoiada no ar-condicionado, né? E sem a cadeira, né? E aí realmente ficou uns 10 minutos, né? E aí houve música, né? E algumas pessoas, assim, uma das coisas que me sensibiliza muito é ver a cara das pessoas, sabe? No vídeo, né? E que representa muito o estado que eu estava, né? Que era uma coisa, assim, uma expressão, sei lá, é uma expressão, assim, é, uma expressão vazia, né? É por Mas, isso que eu recomendo que se veja esse vídeo várias vezes, em vários momentos da vida, porque há muita informação ali, para além do factual, né? Essas pessoas. eu acho que tem uma carga emocional, sabe? Que quem consegue captar, sabe? Olhar a expressão das pessoas e tal, consegue ver o clima, né? E, assim, aí depois, né? Passou os 10 minutos, aí houve o pessoal levou a pé, nós fomos a pé, não houve um carro que levasse o Osho, pelo menos eu não. Aí, muita gente, né? E aí colocaram o Osho sobre as lenhas, né, e tal. Aí tem todo, joga umas coisas lá, não sei o que que é aquilo que jogam. Eu sei que o Osho não cheirou churrasco, Uhum. né? Os outros cremações que eu vi, né, inclusive em Varanasi, que tem muita cremação, sempre tem cheiro de churrasco. Carne queimando, né? O Osho não senti nenhum cheiro de churrasco. Eu não sei se é alguma coisa que eles colocam ou não, não sei. Eu só sei que eu não senti nenhum cheiro. E aí, o irmão dele, né? No vídeo, o Alívio Mardinho, acho que aparece, né? É um cara muito parecido com o Osho. Mas você vê, é muito parecido, mas com um semblante mais denso, né? Você reparou? É um semblante mais denso. O irmão deixou a barba crescer, muito parecido mesmo com o Osho. E ele é que pôs o fogo, né? E aí, isso é uma coisa que demorou a madrugada toda, mas quando eu já percebi que a coisa estava ia continuar, né? A gente ia ver o fogo, até o fogo apagar e não sei o quê, eles esperam até apagar, e eu caí fora, sabe? Eu fui dormir, eu tava abalado, assim, sabe? Eu tava acabado, assim. Aí eu fui a pé até onde eu morava, né? Silêncio, sozinho e tal. Aí dormi, né? Aí no dia seguinte, quando a gente voltou, né? O clima do ashram estava muito, totalmente bagunçado, né? Era gente cantando para lá, era música para lá, era Buda Hall, era fila, é um monte de gente. Aí depois teve um momento que a gente foi ver as cinzas dele, né? Trouxeram as cinzas, né? De madrugada, comecinho da manhã, aí colocaram sobre.
sob a cama. É interessante falar, porque construiu-se um quarto que seria o do Osho. Ele tinha um quarto que ele ficava, que era um quarto pequeno, mas já tinham se construído um quarto enorme. Vocês vão ver no Alívio My Dream, cheio de mármore na parede, muitos vidros, tinha uma cachoeira artificial que colocaram fora. Fizeram todo um trabalho de meses e meses para construir aquilo. Tudo mármore de primeira, vindo de não sei da onde. Aí quando ficou pronto, hoje falou, não, não vou mudar para aí, não. E eu vou continuar no meu quarto, e aquilo ficou um lugar para fazer alguns tipos de grupo. Eu, inclusive, fiz um grupo lá muito forte para mim, chamado Born Again, naquele mesmo espaço, chamava Chuang-Tzu, a sala. Aí o Osho falou para ficar no Chuang-Tzu, porque fizeram uma cama de mármore, quer dizer, não tinha o colchão, mas fizeram a base da cama, era de mármore, né? E aí as cinzas foi colocado sob a cama. Ela não tinha perna, mas abriu-se um buraco, colocou-se a cinza lá. E aquele passou a ser o Samadhi, o lugar em que a gente ia para meditar. Eu fui muito no Samadhi, muito, gostava muito do Samadhi. Isso na outra vez que eu voltei, sabe? Que era um lugar de silêncio mesmo. É o lugar mais silencioso do Asha. É o lugar top meditation, né? Você não, eu frequentava muito, gostava muito de lá. Sempre em silêncio, não podia falar nada. Então, é uma mistura, né? De eu pessoalmente no dia posterior, nos outros dias, eu me pegava escorrendo lágrimas, né? Tinha momentos em que eu deixava sair, Uhum. e, e é isso. Mas eu acho que é um presente poder estar presente num momento como esse, eu acho. Eu acho isso assim uma loteria. Mesmo a tristeza, o susto, É, né? Não estava em casa quando soube. Eu acho isso eu pessoalmente acho que é uma honra mesmo estar presente assim. é, é algo assim que a conexão que a gente tem com a nossa profundidade, né, com a nossa verdade, a queda das máscaras, sabe? A queda da personalidade, a queda daquele padrão automático, ele sai, né? Porque existe algo muito, muito mais forte, né? Que é uma coisa emocional, né? Sentimental, é muito mais forte do que o joguinho do ego, sabe? Pesado, né? Mais conectado. Uhum, E aí foi passando, né? À medida que o tempo foi passando, essa carga foi diminuindo, né? uhum. E eu acho que é interessante a gente falar algumas coisas sobre, não sei se fala agora, sobre essa história de Osho falar para falar sempre no presente, deixar o corpo. Você quer? Eu acho assim que há certas coisas que a gente pode falar agora, mas vamos guardar, porque a gente tem uma surpresa mais adiante na nossa série. Mas eu acho que o que eu gostaria de falar, que você refletisse um pouco, que você compartilhasse com a gente, como é que a experiência de estar no lugar, no mesmo lugar onde um Buda, né, se nós acreditarmos que uma pessoa desperta, ele era um Buda, né? O Buda quer dizer desperto, né? Ou não, mas como isso refletiu na sua vida e reflete até hoje, imagino, para todos que puderam estar lá, no sentido de testemunhar o fim de um ciclo, né? Porque o Osho pediu para que se falasse dele no presente, no verbo no presente. Então, como é que isso refletiu, se é que reflete, na maneira como você percebe os finais? Porque o Osho continua presente, mas o corpo não, né? É, Isso, de alguma maneira, reflete na sua vida quando você tem que encarar algum final de ciclo?
em todos os sentidos, de outras pessoas que foram embora, histórias, parcerias, mudanças suas. Olha, eu nunca pensei ou refleti ou senti sobre isso, mas você falando, me parece que os finais de ciclos que eu passei na minha vida em outras dimensões, e houve vários, eles tiveram uma suavidade acima do que seria o meu padrão. Então, eu não sei se é fruto da meditação que eu prossegui. Eu comecei a me agarrar muito à meditação, porque a meditação é o que o Osho indica, né? E é o que eu percebo que realmente me entra ou me faz entrar na sintonia mais próxima à energia dele, ou a energia de serenidade, a energia de leveza, a energia de celebração, a energia de tranquilidade. Então, eu não sei se é pela meditação ou por eu ter tido uma experiência tão forte que as outras ficaram amenas, né? Eu não sei, isso eu não vou poder te dizer se foi meditação ou foi isso. Mas o que eu posso dizer com certeza é que as mudanças que aconteceram na minha vida foram muito mais suaves do que o normal a partir disso. Agora, essa história assim, né? O Osho ainda existe, o Osho é para dizer no presente, ele foi uma das últimas recomendações dele, falem sempre de mim no presente, isto é, o Osho ele era, não, o Osho é. É claro, se ele falou no dia 11 de fevereiro de 1960, agora eu vou falar, bom, Osho falou, né? Porque foi uma coisa que aconteceu naquela data específica. Estamos aqui, eu e você falou tal coisa, nós estamos aqui, né? Somos nós, né? Aqui no Retiro você falou uma coisa, né, Daya? Então, mas assim, a Daya é, o Osho é. Agora, isso eu acho extremamente significativo, rico. Agora todo mundo já percebeu, né? Eu sinto falta, sim, do corpo do Osho, né? Eu sinto falta de estar naquele campo. Porque o campo com o corpo é um campo de energia que não tem paralelo, não tem nada que eu vi parecido. Eu vi talvez algumas tentativas de imitação, mas não tem nada parecido. Outro vídeo, sem dar nomes, mas essa coisa da iluminação, etc e tal, acho que a gente pode, né, É, comentar isso em outro sim. momento. Mas assim, quando você fala, quando você esteve na presença de um Buda e você deixou o Buda e você agora não tem mais o Buda, mudou o ciclo, mas não é mais do que isso, viu, Daya? Não é porque Uhum. é um Buda. Eu posso encontrar um Buda aqui, eu posso aqui em São Francisco Xavier encontrar um Buda, eu posso até admitir que o sujeito é Buda, né? Eu posso admitir muitas pessoas como sendo Buda, mas com Osho é diferente. Porque não é só isso, né? Por exemplo, se é uma mulher, eu posso encontrar uma mulher, mas tem alguma mulher que é especial, né? Não são não são todos os Budas que eu vou me encantar. Não é porque o cara é Buda que eu vou ficar assim encantado pelo sujeito. O Osho ele tem uma coisa que desencadeou, né? E desencadeia. Agora vamos falar no presente. Ele desencadeia algo a mais. Ele desencadeia um encantamento. Ele desencadeia um, uma admiração. Ele tem uma beleza, para quem tem olhos para ver, né? Uma beleza que é de outro plano. Não é uma beleza que não é talvez física, mas é uma beleza de presença, de energia, sabe? Então, só para especificar, não é porque é um Buda, né? Eu posso passar do lado de um Buda, ou você é Buda, beleza, vai, fica na sua, E tudo bem, né? e tudo bem. Mas com ele é diferente. Eu acho que é muito difícil as pessoas de fora, sabe, entenderem isso, porque é algo, sei lá, pô, você gostou de uma pessoa, não tem muita explicação, né, meu? Só que Uhum. o grau de encantamento que eles desencadearam, pô, eram milhares de pessoas, todo mundo na mesma vibe. Era um Uhum. campo mesmo. E aí
Mas assim, em relação a essa história, eu acho muito significativo, sim, importante para mim sentir que o campo de energia do Osho ainda está, né, está presente e, e assim, eu às vezes eu bato um papo com ele, às vezes eu bato um papo com ele. Ou que este não é o último episódio da série Na Presença do Osho, falar sobre o momento em que você testemunhou, você estava em Pune, né, na Índia, quando ele deixa o corpo. Não é à toa que não é o último episódio. Seria o último episódio se nós considerássemos que houve a morte dele, né? Isso, Então, acabou, né? exatamente. Então, que pena, acabou, é o último episódio, não sei o quê, que normalmente seria o linear o cartesiano, mas o Osho não era nem linear nem cartesiano. Então, por isso muita gente tem dificuldade também de percebê-lo, né? Então, essa questão de estar na presença, estamos todos ainda na presença do Osho. Então, você é um É. oficial no sentido de que esteve lá na presença dele. Então, eu queria que você falasse sobre duas coisas. Uma delas, vou falar uma coisa que eu amei, tá? Que eu ouvi do Osho no vídeo hoje. Que a meditação, que você estava falando, né? Talvez um dos grandes presentes do Osho é o incentivo, o estímulo à meditação diária, regularmente. Mas ele fala que o meditador experimenta a morte quando medita. Ele pode experimentar essa sensação de voltar à essência e não estar no corpo, entendeu? É, Então por isso que ele fala, a morte é uma ficção, né? isso. Então, acho um barato, assim, achei um... quero lembrar sempre disso, e sempre me lembrarei. É, Mas eu queria que você comentasse um pouquinho essa frase dele, Alivio My Dream. O que tá. seria esse Tá, sonho? Deixa você... beleza. Deixa eu te falar antes, porque você está chamando por uma coisa, mas como você comentou sobre o deixar o corpo, então, tem história, fale sempre no presente, mas assim, o Osho não morreu, o Osho deixou o corpo. Isso também é uma expressão interessante, porque isso é uma indicação que, na verdade, todo mundo, quando, tipo, desencarna, vamos chamar assim, usando um termo neutro, talvez, ele deixa o corpo. Mas o que que deixa o corpo? A consciência, eu sinto assim. Então, como o Osho não é o corpo, né, e como o Osho não é o cérebro, nem a mente, o Osho é a consciência, e que a consciência permanece depois que o corpo dança, então a consciência deixa o corpo. Né? Então, eu acho que é esse o sentido, pelo menos é o sentido que eu sinto. Mas por que que talvez não caiba tanto usar essa mesma expressão para outras pessoas? Porque a maioria, ou todas, praticamente, muitas, 99,9%, está identificado com o corpo. Para ele era claro que ele estava deixando o corpo, porque era claro que ele era consciência, então ele poderia falar, a minha consciência, né? Eu que sou a consciência, está deixando o corpo. Mas como é que um cara que está identificado com o corpo vai falar isso? Não pode falar. Porque para ele morreu mesmo, o corpo morreu mesmo. Uhum. Então é o lance da gente chegar ao ponto de reconhecer na vida, e através da meditação, na maioria das vezes, em que realmente nós somos, mas ter uma clareza cristalina, não intelectual. Porque a maioria das pessoas entende isso intelectualmente, discursa sobre isso intelectualmente. E quem não sente deveria admitir, não, eu não sinto, eu, por exemplo, não sinto isso com a clareza que eu sei que é possível, né? Que a consciência, ela não é a essência mesmo, e que o resto não é. Então, essa é a busca da gente chegar ao ponto, através da meditação, de chegar a esse entendimento vivencial de que nós somos, de fato, a consciência. Aí sim eu posso dizer, eu, quando eu for embora, eu estou deixando o corpo. Né? Agora, em relação uma das últimas palavras que o Osho disse, né, que foi I leave you my dream, que é eu deixo a você o meu sonho, como foi uma das últimas palavras,
me parece que é forte, né? É uma mensagem forte. As últimas palavras são sempre fortes. E aí a questão toda é passível de controvérsias ou de interpretações, porque o que é o sonho do Osho? Se eu for perguntar para o Anrito, aí eu vou supor, né? Desculpa aí, Anrito, que é o médico dele, porque quando o Osho fala, quando ele fala sobre isso, quando ele comenta, ele olha, ele estava lendo, né? Lá isso eu não vi, ele estava lendo. Mas quando ele fala isso sobre a Live My Dream e tal, ele para de ler e dá uma olhada. Isso significa que nós temos, isso parece que significa, não sei se ele falou parece, isso significa que nós temos muito trabalho por fazer. Então, isso me mostra que ele tem uma interpretação do que é o sonho do Osho. É trabalho, expansão sei lá, dos livros, vídeos, organização. Me parece que essa é a visão dele, trabalho. Agora, não é a minha visão, né? Porque cada um tem um entendimento. Aí você tem que verificar o que significa, qual que é o sonho do Osho, por tudo que eu vi. O sonho do Osho é que existe uma organização pulsante, crescente, que tem ele como centro? Absolutamente não. Porque uma organização ela pode ser fake, ela pode se tornar um papagaio, ela pode ser morta em termos de alma. Não interessa o tamanho da igreja ou da organização. A gente vê isso, né? Não vou nem citar, né? Mas vê essas grandes igrejas que são grandes organizações, mas que são, na meu ver, pelo menos sem alma, é, 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 é um comércio, né? Então, não me parece que esse é o sonho do Osho, expandir o movimento. E pelo tudo que eu senti, aí sou eu, cada um é que vai sentir, o que eu sempre senti. O que o Osho fez? Ele fez tudo para que a Dai acordasse, para que o Nisarga acordasse. Para que cada um acordasse, ele sempre tratava como indivíduo. É o indivíduo que provoca a transformação, é a transformação do indivíduo que desencadeia repercussões transformadoras. Então, na minha visão, o sonho do Osho é que cada um desperte, cada um aflore cada vez mais a sua consciência, entre em contato cada vez mais com a sua essência, vá se desidentificando dessa mente. Normalmente a gente se desidentifica muito dessa mente. Quando a gente deixa de se identificar dessa mente, se identifica com a profundidade, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. A gente irradia o outro astral. Para mim, esse é o sonho do Osho. Então, para mim, a Alívio My Dream significa isso. O que, é claro que eu não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo Sim, que é sim. para mim. Eu só fiz E, a pergunta, como é que é, você é, explica? mas aí tem uma responsabilidade, né? Se o Osho deixou para mim o meu sonho, agora não vai estar ele mais toda hora acompanhando, pelo menos fisicamente. Então, a minha responsabilidade de cumprir o sonho do Osho é maior. Inclusive a minha sensibilidade para que eu tenha inspirações, que eu tenha insights, né? Uhum. Então, esse silenciar-me é mais importante do que nunca, porque não vai ter uma voz sábia externa mais, né? Falando vai, vai. Eu tenho que tirar de mim mesmo. Uhum. Agora, é claro que cada um tem uma visão. O bonito é que cada um pode dizer a sua opinião e ninguém precisa brigar para defender a sua, né? Uhum. Não, e mesmo porque se ele tivesse nós tivéssemos uma interpretação só, não seria o Osho, né? É, O Osho nos permite justamente essa liberdade, né? é. E essa é uma das grandezas. Não existem testamentos fixos e padronizados, né? Uhum. É uma liberdade. Então eu gostaria de lembrar que então esse não é o último episódio e para mostrar que o momento que ele deixa o corpo, que é 19 de janeiro de 1990, não significa o fim da história em hipótese alguma, né? E o É, fato de nós estarmos aqui com essa série, com mais pessoas, não dá, eu não sei nem imaginar quantas pessoas mais descobriram o Osho depois que ele deixou o corpo, né? Mostrando que ele está profundamente presente, né? é, Quantas pessoas chegam até você depois disso, né?
Acho que a maioria das pessoas ligadas ao Osho, que se inspiram no Osho, que se abrem à energia do Osho, que não estiveram em contato com o corpo dele, é muito maior do que as que tiveram, né? Essa série que a gente faz, a ideia é passar uma visão, um ângulo que talvez algumas pessoas não soubessem, né? Mas não Uhum. significa que também o que que a gente está apontando é algo a ser validado, né? Seguido, mas é um elemento a mais na elaboração de cada um. E a ideia é que acenda em cada um que não é só ler, né? Não é só gostar, não é só admirar, não é Não é só só concordar, não não é precisa sempre muito pelo concordar. contrário, não é só concordar. Não, aí que está um grande equívoco, assim, uma das grandes vontades minhas, concordar ou gostar não adianta nada se a gente não procura vivenciar o que ele indica. E esse é o grande problema, né? A pessoa se satisfaz por, Osho é o máximo. Tá bom. Você capricha na sua meditação, você medita, você procura se silenciar, você procura vivenciar o que ele aponta. É isso que interessa. E tem tantas pessoas, aí vamos ser mais categóricos ainda, que não conhecem o Osho e que vivem o que o Osho aponta muito mais do que quem conhece. Agora eu falei algo que é verdade, mas é que pouco eu ouço, você não acha? Sim, sim. É, porque existe o chamado ego sutil também, né? Que a pessoa, só porque ela lê o Osho, porque ela vê os vídeos do Osho, ela acha que ela está mais próxima do Osho de que em relação a uma pessoa que nunca ouviu falar do Osho, deve estar muito mais intuitivamente próximo do que ele gostaria, que é viver no presente, né? Não ter você pode ter uma relação com estar longe dos tais pensamentos ruminantes, sem estar fazendo meditação. Tem modos de viver, né, muito mais ligados a isso do que estar fazendo meditação de uma maneira automática. Eu conheço pessoas que falam, não, porque hoje de manhã acordei e fiz meditação, mas assim, como se estivesse falando, sei lá, sem menor conexão com o presente, entendeu? Esse termo meditação é um termo delicado, né? Porque pode ser isso que você falou, né? A pessoa pode estar fazendo como uma obrigação, como algo automático. Agora, pode ser que não seja exatamente o processo que o Osho indica, né? Pode ser que, enfim, a ideia de chamar a consciência para esse momento, estou realmente presente, não é algo teórico, elaborado, né? A gente não vai falar sobre meditação agora, né? Mas é isso. Quem sabe a gente faça uma série só sobre meditação, né, Day? Pode ser, quem sabe? Quem sabe? Agora, não sei se você já está pensando em encerrar, mas acho que você poderia ler ou ler o que está escrito, onde estão as cinzas do Osho, que acho que resume muito bem. É, sim, o Osho nunca nasceu, Osho nunca morreu, Osho apenas visitou esse planeta Terra entre 11 de 11. dezembro de 1931 até 19 de janeiro de 1990. E eu acho que isso, Daia, não é algo assim que a gente tem que encarar como diferenciado, né? Tipo assim, tá, então ele foi o único, ele foi um cara que ele não nasceu, ele não morreu, apenas visitou esse planeta. Isso se aplica a todo mundo. Quando a pessoa realmente está falando de dentro para fora. Porque aí que tá, eu posso falar isso. Eu posso falar, Nisargam nunca nasceu, Nisargam nunca morreu, apenas visitou esse planeta Terra em 20 de outubro de 1956, até não sei quando. Mas isso é teórico para mim, porque eu realmente não tenho ainda a vivência de que eu sou uma consciência pura. Ele pode falar. Então é esse que é o final aí do nosso papo.
Eu acho que sim, né? Eu acho que foi bastante forte. Eu, particularmente, eu tenho fascinação pela morte, pelo último instante. Eu vou falar a palavra morte, mas eu posso falar o momento de deixar o corpo. Mas eu gosto também de falar da palavra morte, entendeu? Morte como o deixar o corpo. Então, para mim, esse assunto é riquíssimo e me faz me relacionar com todos os momentos finais que eu vivi na minha vida. Né? Eu tenho 58 anos, eu já pude testemunhar muitos finais de pessoas que deixaram o corpo, como de relacionamentos, etc. E tal. Por isso eu digo, o ponto final é muito emocionante. Porque ele é o ponto final. Mesmo que a gente possa falar do hoje no presente, não haverá, depois do dia 19 de janeiro de 1990, não houve mais nenhum novo vídeo do Osho. Pode ter agora coisas que já foram gravadas e que não chegaram até nós. Ele é inédito nesse sentido, mas ele nunca mais falou no corpo. Então, é a mesma coisa, papai, mamãe, enfim. Há um ponto final, e no nível que nós estamos, é um ponto final, porque nós não temos por mais que o Osho diga que a consciência dele está presente, né, é um ponto final. Então, eu acho muito interessante, porque quando a gente vê vídeos ou fala, ouve você que esteve lá, que eu acho, como eu falei, eu acho que é um tesouro, isso é mega sena, entendeu? É um prêmio estar ali, né? É uma oportunidade incrível, uma honra mesmo. Então, eu acho que faz com que todos nós possamos pensar neste ponto final, né? É, Então, exatamente. Legal, Daya, precisa. legal, Daya. Você sabe que hoje a gente está se preparando, né, para, assim, se sintonizando para ter essa gravação, mas eu senti, sabe, o que mais me pegou hoje foi a minha própria vida, sabe? A consciência de que eu vou também. Assim como eu imaginava que o Osho jamais iria deixar, eu nunca imaginei na época. Foi chocante, porque foi uma surpresa. Mas é óbvio que ele vai deixar o corpo, mas não estava na minha mente. E a mesma coisa eu percebo em mim, sabe? Não existe uma consciência clara assim. E hoje eu fui mais sensibilizado, que o Nisargam vai bater as botas mesmo, daqui a pouco, né? E é daqui a pouco mesmo, né? Vai saber, né? 30 anos é daqui a pouco, 10 minutos é daqui a pouco. E eu acho que essa consciência é muito importante. A gente viu também um vídeo, né? A Morte é a Maior das Ficções, né? Que, que foi produzido pela Manisha, né? A Manisha é aquela que fazia, a pessoa que mais falava fazendo as perguntas, ela lia as perguntas das pessoas para o Osho. E ela que produziu aquele vídeo, A Morte é a Maior das Ficções. E nesse vídeo ficou muito claro, né? A gente nem comentou sobre isso, como a noção clara de que vai haver a morte intensifica a vida, né? E houve uns depoimentos fortíssimos, né? Daquele cara que teve um linfoma, aquela moça que estava com câncer de ovário, como a vida deles ganhou uma vitalidade, uma intensidade pela consciência da morte. Então, e aí começa aquele vídeo, a morte é um assunto tabu, mais do que o sexo. Todo mundo sabe que vai ter, mas ninguém fala a respeito. E então essa consciência da morte, acho que foi uma das coisas que eu mais ganhei hoje, né? Para mim, além dessa lembrança, dessa sensibilização toda, né, desse agradecimento ao Osho, mas essa consciência maior que nós também estamos no corredor, né? E não encarar isso com tristeza, né? Bom, por isso que eu acho mesmo que esse assunto, essa conversa, independente de a pessoa, o que ela acha do Osho, onde ela coloca o Osho no coração dela, ou na mente dela, né? Porque o Osho também pode ser muito interessante para pessoas que estão interessadas, porque não é muito inteligente, né? Então, em termos de você não embarca na questão meditação, você pode curtir muito o Osho intelectualmente.
Então, eu acho que fazer pensar sobre a morte, entendeu? Eu acho que isso é o grande barato de uma conversa como essa. O gancho sendo você uma pessoa que esteve presente, que eu volto a dizer, acho que é um bilhete premiado mesmo. E é isso, vai chegar uma hora que vão ser esses registros, do mesmo jeito que nós temos a sorte da tecnologia de poder ter uma câmera aqui na cara do Osho, entendeu? Eu acho isso assim, isso que a gente está fazendo também é a nossa contribuição para deixar aí, porque isso aí vai sobreviver a gente, entendeu? É, Então, é tá isso. bom. Legal, Dai. A gente segue. Semana que vem tem mais. Tem mais uma vez lembrando que o fato de ter falado do momento em que o Osho deixa o corpo não é o último episódio dessa série. Isso, então vamos, já que você lembrou disso, vamos lembrar também, a gente quer que esse vídeo se propague para pessoas que têm abertura para, né? E para isso a gente pede sim ajuda, porque um Sim, simples like já faz alguma diferença, um simples comentário já faz alguma diferença, um simples compartilhar já faz alguma diferença para o algoritmo do YouTube propagar mais esse vídeo. Se você acha, você que está assistindo, acha que tem algum valor, dá uma força. isso. Compartilha, comenta, porque esse é um assunto eterno. Isso. Tá Beleza. bom? Valeu, Daya. Obrigada, obrigada. Tchau, Beijo. obrigado.